Olá, o meu nome é Pedro Lopes Dalmolin, eu sou estudante, estou no quarto ano do curso técnico em Química na Fundação Liberato. Meu trabalho trata de uma análise de precipitação no semiárido nordestino, orientado pela professora Daniela de Quevedo. O Nordeste abrange cerca de 18% do território nacional e nele está localizado o semiárido brasileiro, que é uma região delimitada pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Essa região está exemplificada, então, no mapa da figura 1. Nessa região está localizado o bioma Caatinga, e a área do semiárido nordestino totaliza cerca de 982 quilômetros quadrados, com 1.262 municípios. Os impactos ambientais nessa região estão relacionados com o crescente processo de desertificação e de áreas que são suscetíveis a ela. E também, nessa região, o balanço hídrico apresenta deficiência, porque o potencial de evapotranspiração, ou seja, da água que está no solo e evapora para umidificar o ar, é maior do que a chuva. Então, a região é seca. A precipitação, que é a análise que foi realizada nesse trabalho, é um dos elementos mais importantes nos estudos hidrológicos, porque quando se analisa uma longa série de dados, é possível estimar quais são os impactos causados pelo homem naquele local, ou seja, é possível avaliar os impactos antropológicos. Alguns fatores avançam o processo de degradação, e exemplos deles são as práticas agrícolas inadequadas, o desmatamento, a infertilidade e compactação do solo, os processos erosivos e a salinização de algumas áreas. O objeto de estudo foi a Fazenda Tamanduá, que fica localizada em Santa Terezinha, na mesma região do sertão paraibano, e ela possui uma área de reserva legal de aproximadamente 200 hectares e outra de reserva particular do patrimônio natural com 325 hectares. Com isso, o objetivo geral da pesquisa foi analisar uma série temporal de precipitação, com dados coletados entre 1926 e 2018 no semiárido nordestino e avaliar o seu comportamento no período. E os objetivos específicos foram determinar a média mensal de precipitação na série, verificar os períodos de seca frente aos fenômenos El Niño e Laninha, estimar as precipitações acumuladas mensais e verificar a permanência da precipitação mensal e anual. Para fazer isso, então, partiu-se de uma série histórica de dados pluviométricos coletados durante 93 anos e foram realizadas análises utilizando o software Excel 2019, para então poder alcançar os objetivos que eu citei anteriormente. Então, a variação temporal de precipitação total. Bom, as acumuladas anuais, elas não são constantes e apresentam linha de tendência positiva ao longo dos anos. Além disso, a média de precipitação anual no período foi de 721,8 milímetros. A média mensal de precipitação indicou, quando a gente olha a precipitação, a média mensal ao longo dos anos, então, ela indicou o mês de março como mais chuvoso, com aproximadamente 215 milímetros, e seguido de abril, e o menos chuvoso foi agosto, foi agosto e setembro. Então, setembro foi o menos chuvoso, com aproximadamente 1 milímetro de chuva, e agosto foi o segundo menos chuvoso. Os dias sem chuva também foram analisados, né, frente aos fenômenos El Niño e Laninha, e os resultados indicaram que, em anos com a ocorrência desses eventos, apresentam maiores períodos sem chuva, como está indicado ali no mapa onde tem os picos. Em cima está grifado quando ocorre o fenômeno. As médias mensais, ao longo dos anos, quanto à linearidade, indicam tendência negativa, ou seja, no início do ano chove mais e no final do ano chove menos. A precipitação é maior no início do ano e menor no final. O gráfico linear das médias mensais ao longo dos anos, então, foi utilizado para conseguir determinar a permanência de precipitação acumulada, e ela apresentou comportamento similar quanto à distribuição. Foram analisados períodos até 1980 e até mais de 1980, indicado nas linhas laranja e azul do gráfico. A precipitação anual da região semiárida, de acordo com Araújo, então, fica entre 280 e 800 milímetros, e nesse estudo, ela, no estudo, então, ela foi de 721, então ela está no intervalo esperado,
E nos estudos dos Santos, onde o objeto de estudo ficava localizado no município de Castelo do Piauí, também no semiárido nordestino, o mês de março foi o mais chuvoso, assim como nesse estudo, e o mês com menor precipitação foi agosto, e neste estudo foi setembro, então eles estão relacionados. Anos mais chuvosos, então, foram 1926, 1947 e 1985. Os menos chuvosos foram 1938, quando não choveu. Inclusive, o período sem chuva que abrange esse ano, ele dura mais de 400 dias, então é muito tempo de seca, além de 1938, 1958 e 2017. Quanto à ocorrência dos fenômenos que eu citei no início, apenas em 1938 e 2017 houve ocorrência de laninha, com fraco e moderado. Então, nesse estudo, eles não apresentaram tanta relação quanto aos anos com mais chuva e com menos chuva, diferente do estudo de Nuno dos Santos, onde eles apresentaram maior relação com os fenômenos. E a permanência de precipitação acumulada apresentou um comportamento similar quanto à distribuição, como eu já havia citado, comparando períodos anteriores e posteriores a 1980. Então, isso indica que ela segue, durante o período, ela tem, então, as médias, na maior parte do tempo, menores do que 800 milímetros, como já era esperado. Bom, com esse estudo, então, foi possível analisar uma série temporal de precipitação no semiárido nordestino e avaliar o seu comportamento. E os resultados demonstram e reforçam a importância da preservação dos recursos hídricos, já que na série foram observados longos períodos de seca, né? E isso afeta tanto o ecossistema como também a população local. Essa foi a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção.